Gostaria de inicialmente fazer uma abordagem desde o início do empreendimento, né? A gente começou em 2015 fazendo um plano altimétrico de toda a área do sítio. É um sítio de propriedade da família da minha prima Ivone, a área a gente fez uma negociação comercial em 2015 e ficamos sócios meio a meio nesse empreendimento. Então, inicialmente, como eu estava falando, fizemos um plano altimétrico. Surgiu a nossa ideia inicial de ter um sítio com alimentação, com produtos naturais. E ele só tinha pasto, eucalipto e mata preservada. Então, a primeira providência, tira o gado. Aí fizemos todo um levantamento e sentamos com profissionais da área de agricultura para definir o que plantar, onde plantar. E assim foi feito. Iniciamos plantações em 2015, 2016 e 2017 e reservamos uma área para fazer uma construção, uma casa para nós ficarmos. Mas aí, na sequência, logo surgiu a ideia de que essa casa pudesse receber hóspede. Nós queremos uma casa familiar, onde todo mundo se sinta à vontade e esteja inserida dentro dessa casa, até com a gente lá dentro. Mas aí, pensando melhor, né, como o mercado aqui de Socorro favorece, então a gente partiu para a ideia de fazer uma pousada, uma pequena pousada, agregada a todo esse contexto. Aliado a isso, a gente tem um córrego numa das divisas, que também propicia caminhadas, curtir um pouquinho não só da natureza, mas também da movimentação da água, que é muito bacana, muito interessante. E voltando à ideia da pousada, então a gente procurou alguns profissionais, né? Chegamos até você, muita honra, né, de ter contratado você para desenvolver o projeto. E aí, melhor do que eu, você pode falar de como isso se deu, né, inicialmente, até chegar hoje numa obra concluída. Muito bom, Padre. Bom, primeiro, já que vamos registrar isso para a posterioridade, eu preciso agradecer imensamente a confiança que vocês, a família toda, Ivone, você, suas filhas, esposa, depositaram em mim e de fazer um projeto que não é convencional. É um projeto, podemos chamar de arrojado para a região, de uma pousada inserida em meio à natureza, fruto de uma discussão, de uma construção coletiva e que valorizam o projeto tanto quanto as ideias originais, que são mais técnicas e menos, que nasceram menos da minha proposta, mas da proposta de vocês. Eu acho que dentro dessa ideia de família, eu acho que duas coisas que você disse, Pádua, são fundamentais para a gente entender o projeto. A primeira é a ideia inicial de fazer uma casa. A segunda foi um conhecimento e uma valorização da área como um todo, e não só do local onde está inserida a pousada hoje. Nós fizemos uma reunião inicial, primeira vez que eu vim ao terreno, e nele eu descobri assim, duas principais coisas que me chamaram muita atenção. Primeiro, uma interferência, né, inicial que vocês haviam feito, que foi esse corte do terreno, né, esse corte 90 graus, que virou um muro de arrimo, né, que veio decorrente fundamentalmente de um esboço inicial de um projeto que definia um local, um esforço e um investimento de recursos de energia, né, desse corte no terreno e esse platô que se forma aqui no terreno. Eu sempre parto daquilo que o terreno me oferece, né? E ele me oferecia isso como um dado humano da presença, né? Já de uma intenção, mas não desenvolvida. E um segundo dado, que é o que o terreno oferece, que é a vista, né? Uma vista, vamos chamar de 270 graus, né? Porque a gente tem aqui um leque aberto muito grande, de 3 quadrantes, que, ao meu ver, era a grande vantagem naquele momento de se explorar. Essas duas primeiras informações, a casa e a ideia, a compreensão total do terreno, né, mais o fato de já existir um corte no terreno e ele ofereceu uma vista muito bonita, foram algumas dos caminhos que cercaram as ideias iniciais. E que tipo de pousada a gente vai criar? É uma pousada trivial,
né, de uma casa ou de uma construção única, onde tudo acontece nela, ou é algo que está mais orgânico no terreno, na própria natureza, incorpora a natureza dentro da pousada e a pousada, né, dialoga mais com essa natureza. Foi uma discussão um pouco mais extensa, conceitual, nós optamos pela segunda concepção e começamos a trabalhar a partir dessa ideia, desse corte, desse platô que existia. Claro, um corte originado de um engenheiro só poderia estar alinhado norte-sul, leste-oeste, então isso me facilitou muito a vida, né? Porque ele dava exatamente as condições adequadas da insolação, o que é um ponto para mim sempre fundamental na minha obra, né? O segundo é que existia um talude depois desse corte e o desnível do segundo platô é equivalente a um pé direito, né, de aproximadamente aí uns 3 metros, um pouco mais, um pouco menos. A minha sugestão foi de que a gente usasse esse platô inicial, que é a chegada do hóspede, né, que ele fosse o platô, vamos chamar dos pavilhões de atividades que fossem coletivas, aquelas que todo mundo participa, e que na parte de baixo ficassem os quartos, a área mais privativa, que é onde as pessoas têm pouco acesso, pouca visão, mas que você deslumbra a visão da paisagem. Quais eram os elementos que deveriam orientar a forma dessa pousada, né, dessa construção? E aí eu me baseei nos 4 elementos chaves da natureza: rocha, vento, fogo e água, que foi a presença da rocha, da terra, então ela está em todos os níveis e ela aparece com muita força. Então todo o projeto se adequa, ele vai abraçando essa rocha como uma peça fundamental dentro da arquitetura, então a arquitetura não é diferente da natureza. O segundo elemento era orientar toda a construção em função da insolação e dos ventos, né? Então toda a face norte foi usada como uma face que é a mais saudável para o hemisfério sul, né, para os quartos. Significa o quê? Que no inverno ele bate mais sol, é mais quente, é o que a gente precisa, e no verão ele bate menos sol, ele é mais fresco. E a ventilação, então nós identificamos os ventos dominantes e fizemos alguns detalhes da pousada orientados a partir dessa dominância do vento, né, do curso que o vento tem. O terceiro elemento era o fogo, né? Então, onde vamos colocar que aquece uma casa, né? A cozinha, né? A lareira. Então, nós orientamos esse elemento e a piscina que ficou na ponta, no extremo oeste, né? Que é uma insinuação do próprio rio, que é nesse lado que está o córrego, né? Numa parte mais embaixo, que é a água. Tínhamos um problema a ser resolvido, né? Se o quarto está no nível e a edificação principal está em outro nível, tínhamos que articulá-las, né? Contudo, a gente tinha tanto o desnível como um embate, como o próprio desconforto, por exemplo, no dia de chuva, né? Como que o hóspede circula da cozinha da sala para os quartos sem tomar chuva, né? Então, apareceu no projeto um outro elemento, que foi o elemento que amarrou todas essas ideias, que é a varanda. Então, o projeto todo ele está organizado a partir de uma grande varanda, né? Uma grande varanda que é onde você recepciona as pessoas, né? Ela circunda esse pavilhão todo e ela simplesmente acontece nas áreas do quarto e deveria ter uma grande marquise ligando o pavilhão de cima público com o pavilhão de baixo privado, onde estão os quartos. Os pavilhões também teve muita colaboração de vocês, né, Padre? Assim, eu fui dando forma a alguns desejos que vocês tinham, né? Então ele era, ao contrário dos quartos, que tem toda a vista para norte, que é a nossa melhor vista, né? E a melhor fachada que a gente tem, toda envidraçada, toda aberta, transparente. O pavilhão ele é o oposto, ele é todo vedado nessas duas laterais e ele forma, na verdade, um grande corredor de luz que acompanha a iluminação do sol, porque ele é um pavilhão que está orientado leste-oeste, né? Então, e aí ele criava um grande corredor da ponta, da chegada do hóspede até o seu final, eu conseguiria ver o pôr do sol, por exemplo, ou a piscina, ou a fogueira. Existe um projeto do subterrâneo dessa obra que é muito importante, né? Nós eliminamos todos os postes que tinham fora da pousada, né? Para exatamente no cair da tarde ela de fato
deve sumir. Toda a tubulação ela chega por baixo, nós não temos nada por cima, né? O projeto que se sustenta tanto é do Mirante, que está no nível, do pavilhão público no segundo nível, dos quartos e terceiro nível. Eles, de certa forma, funcionam porque existe toda uma infraestrutura enterrada, coletores de água de chuva, né, da permeabilidade do solo, de energia, água e esgoto, o tratamento local do esgoto, né, o uso da água, o uso da energia solar. São elementos que foram muito importantes no decorrer do projeto, né? Nós queremos estar inserido, mas sem chamar muito atenção e sem prejudicar muito até os insetos. Então a iluminação nossa ela acabou sendo bem fraca, né? Aqui a gente optou em um acabamento rústico, né? Desde o começo a gente comentou, né? Então privilegia muito o cimento queimado e a caiação, né? Branca, como você mesmo colocou. E agrega muito verde, né? Que a gente também sempre pediu. O verde pode exagerar em várias tonalidades. Assim foi feito, eu acho que ficou bem agradável. Bom, o que a gente vai fazer com a água da cobertura, né? Então vamos colocar calha, vamos colocar uma queda, o que nós vamos fazer? Bom, na ideia de um projeto mínimo, sem nenhum adorno, né? Essa era a ideia inicial. Eu não preciso de calha, né? A própria laje ela pode ter um caimento que vai levar até o condutor da água, que vai infiltrar, que vai levar para uma tubulação que vai reaproveitar essa água em um outro lugar. A ideia nossa, né? A gente sempre pregou que como sítio, então a água tinha que cair literalmente pelo telhado. Eu particularmente, uma coisa que eu gosto muito de ver quando está chovendo é a água correndo pelo telhado mesmo, sem calha, né? E aí foi um desafio muito grande para a gente conseguir captar essas águas do telhado de uma forma que ela não viesse para baixo. Então tivemos que fazer essa pingadeira ao longo de toda a obra e foi realmente um desafio. Como fazer essa pingadeira? Quantas discussões foram? Quantas discussões? O que usar para fazer essa pingadeira? E quem executou, quem fez a obra, que teve uma melhor ideia e acabou dando certo, um perfil de alumínio em U, ficou muito bom realmente, está funcionando bem. Todas as edificações, né, tanto o quarto como os pavilhões, elas têm ventilação cruzada, né, o que é fundamental, por exemplo, se você quiser evitar ar-condicionado. Então, num dia hoje que está calor, né, um verão de 30 graus, o pavilhão é o que ele representa, uma sombra em que eu posso ter uma ventilação contínua no nível acima de 2,5 metros, por exemplo, porque as janelas são todas paralelas, né? Elas podem estar abertas simultaneamente, não chove dentro, porque tem, as coberturas protegem, e eu posso ter uma ventilação constante que garante uma sensação térmica agradável, tanto no pavilhão, como essa solução se repete nos quartos, né? Então, são detalhes que a gente trabalha com a própria relação com a natureza para poder oferecer um conforto para o hóspede, né? E evitar soluções ou desconfortantes ou esteticamente prejudiciais à obra, né? O muro de arrimo, acho que é um elemento importante da arquitetura, né? Porque, não só porque ele sustenta, de fato, né, um corte aí de 4 metros, que não é pouco, né? Estruturalmente isso é bem representativo, sobretudo para uma obra desse porte. Nós aproveitamos a existência dele para trabalhar paisagisticamente e para trabalhar como uma das estruturas do próprio mirante. Então ele é multifuncional e ele quase que desaparece nesse conjunto, né? Então o que seria um elemento divisor, um obstáculo visual, ele quase que desaparece com o paisagismo que foi desenhado e ele acaba se tornando um elemento a mais, um componente a mais dessa arquitetura. O receio nosso era o vento forte, né? A gente vinha algumas noites aqui e era muito vento. Então a gente pensou em literalmente abaixar a construção, né? Para ficar escondida protegida desse vento. Então foi aí que já logo nasceu de saída cortar e aterrar o terreno.